Sobre o tema violência no trânsito, dados do Ministério da Saúde apontam que a mortalidade no trânsito vem crescendo no Brasil desde 2019, quando o total de mortes foi de 32 mil. Os dados mais recentes disponíveis são de 2022, quando ocorreram 34 mil óbitos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe agora o advogado especialista em direito do trânsito, Rosan Coimbra. Rosan, uma ótima noite, obrigado mais uma vez pela participação aqui conosco. Rosan, esses dados são assustadores e acho que o que mais assusta as pessoas é que, além de você poder morrer num acidente de trânsito porque alguém pegou o carro bêbado e atropelou um trabalhador ou atingiu um trabalhador em alta velocidade, como aquele caso do Porsche, a gente está vendo as pessoas se matarem por colisões, por fechadas. Ou seja, só tem aumentado a violência do trânsito e o tipo de violência? Olá, Rita. Olá, Gustavo. Olá, vocês que nos assistem. É o seguinte, Gustavo, na verdade, o trânsito é um reflexo da sociedade, do comportamento da sociedade. Nós percebemos que a sociedade está mais agressiva e mais intolerante. Isso tem se mostrado através do trânsito, através, logicamente, das estatísticas. Rosan, quer dizer, os motivos aí são muitos. Como o Gustavo falou, a ingestão de bebida alcoólica, discussões, simples discussões no trânsito que acabam em tragédias, imprudência de muitos motoristas. O que pode ser feito para inibir o comportamento violento no trânsito ou essas atitudes que a gente vem acompanhando e mostrando aqui sempre, infelizmente? Medidas como diminuir a velocidade máxima permitida, melhorar a infraestrutura das vias, consciência mesmo, educação dos motoristas? Bem, Renata, um dos problemas, nós temos uma profusão, muitas leis, muitas ações do Código de Trânsito, e que é difícil até mesmo para os especialistas, como eu, acompanhar todas essas alterações. São mais de 50 alterações no decorrer desde 1998, quando foi sancionado o Código de Trânsito Brasileiro, as 1.000 resoluções que foram editadas. Se percebe que, com a pandemia, os órgãos pararam, ou pelo menos reduziram, a ação de notificações para a suspensão da carteira. E o mais importante é que a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei 14.071, ela não foi orientada, qual seja, os que aplicam multa, como, por exemplo, multa de bafômetro, são aquelas que, multa suspensiva, aquelas que por si só gera suspensão. Esses órgãos agora estão, eles, obrigados a abrir o processo de suspensão da carteira, não mais o Detran, como via de regra, não está mais concentrado no Detran. Portanto, se alguém pegar uma viagem de São Paulo para o Nordeste e tomar 5 multas de excesso de velocidade acima de 50% nas vias, ele terá em cada órgão autuador, se rodovia estadual, uma rodovia federal ou dentro do município, cada um deles poderá abrir um processo de suspensão. Só que órgãos não estão estruturados, portanto, não está posto em prática desde o dia 1º de janeiro, entrou em vigor a lei, essa exigência, porém os órgãos não estão preparados. E também a sensação de impunidade, como, por exemplo, o Detran não tem soltado mais aquelas listas que vinham fazendo desde o começo da pandemia, e isso as pessoas estão sendo mais à vontade ou não estão sendo reeducadas, porque a função da suspensão da carteira e da cassação é fazer com que o motorista não sinta só apenas no bolso, também ele passe por um processo de reeducação, para que evite cometer novas infrações e perceba o quão perigoso é se expor ao cometer infração, para ele estar expondo-se muito mais a um acidente. Renata. Ainda falando sobre legislação e principalmente sobre impunidade, as pessoas que estão acompanhando, não vão me deixar mentir, mas a gente fica com uma sensação de impunidade absurda quando pessoas, como o caso do Porsche que a gente mostrou, ultrapassam o limite da velocidade e, invariavelmente, lá na frente a justiça não trata como homicídio doloso, vai lá e coloca um culposo porque não houve intenção de matar,
Mas até quando a gente vai ter mortes no trânsito tratadas como apenas um acidente? Quando pessoas pegam carros, dirigem em alta velocidade, bêbados. Não falta uma lei mais severa ou talvez o uso pela justiça, pelo juiz, pelo Ministério Público, pelos delegados que acompanham os casos, de uma punição de fato a esses motoristas? Falar em rigor da lei é até redundante, porque a lei já foi alterada tanto. Uma das leis, por exemplo, que o delegado ele arbitra diferença, existe morte ou lesões corporais gravíssimas em acidente em que o autor do fato, quem deu causa, esteja errado. A lei, ela me parece que avançou. Agora, o que precisa é aparelhar melhor o judiciário, talvez com varas especializadas em crime de trânsito, por exemplo, e no tribunal também ter câmaras especializadas para o trânsito. Em São Paulo, por exemplo, já existe o judicial da Fazenda Pública, em que existe a Justiça 4.0, dedicada, um dos assuntos é o direito de... É isso, Gustavo. Rosan, qual é, na sua opinião, a importância da gente incluir a educação de trânsito nas escolas? Passar essa consciência mesmo para as crianças, colocar ali mesmo como uma matéria, quando elas vêm aprendendo desde cedo, porque muito do que a gente mostra aqui, como eu falei, é falta de consciência e falta de educação dos motoristas, dos condutores. Veja, a lei até prevê essa interdisciplinaridade no currículo escolar, só que ela nunca foi posta em prática. É ótimo. Quanto mais nova for a criança, mais ela vai estar receptiva e é justamente a criança a influenciar, inclusive, os seus pais. Quando está ao lado deles, ela começa a comentar, às vezes, uma distração do pai, às vezes um excesso de velocidade chama atenção. Isso aconteceu comigo, quando meu filho, ainda pequeno, ele assistiu umas aulas do PROED, um programa muito interessante da Polícia Militar, e numa dessas ocasiões ele me chamou a atenção. Apesar de a gente procurar ser exemplo, isso mostra que a criança ela é preocupada e ela quer aprender. Isso vai ajudar na sociedade como um todo. Como pode ver, a lei já existe. O problema é pôr a lei em prática. Aliás, eu devo acrescentar o seguinte: um dos grandes problemas é justamente o excesso de lei e que acaba até confundindo as pessoas. Porque, veja só, numa das alterações de 14.071, que foi uma das maiores alterações, que foi uma lei de 2020, que entrou em vigor em 2021, ela prevê, por exemplo, que não é mais a somatória de 20 pontos que pode suspensão da carteira. Atualmente, a depender de infrações gravíssimas. Se a pessoa não tiver nenhuma multa gravíssima, vai estar sujeita à suspensão, atingir 40 pontos. Se ela tiver uma gravíssima, ela terá o limite de 30 pontos para ter a carteira suspensa. E se tiver duas gravíssimas, com 20 pontos. Isso daí, essa questão, ela começa a complicar o entendimento da pessoa mais simples, da pessoa que estava acostumada com outro sistema. Enfim, mas a ação é válida, só que isso nos preocupa também, essa fusão de novas leis. Tá certo, Rosa. Obrigado pela participação aqui e até uma próxima. É um prazer. Até uma próxima.